Pessoal de Direito Penal 1, professor Jonathan, falando aqui com vocês. Pessoal, antes aí desses 2 dias de antecipação de feriado, né? Antes aí desses 2 dias de antecipação de feriado, na semana passada nós finalizamos a respeito do crime culposo. Nós já falamos sobre crime consumado, crime tentado. Nós falamos sobre crime doloso. Falamos sobre o crime culposo, falamos sobre os elementos da culpa, a classificação dos crimes. E agora nós precisamos avançar com vocês, na medida do possível. Nós vamos falar agora sobre agravação pelo resultado. A agravação, ou seja, o momento que vai agravar a situação do agente pelo resultado que ele praticou. E claro, esse resultado tem que ter sido praticado ao menos de forma culposa. Gente, antes de iniciar, antes de falar com vocês especificamente a respeito do tema de hoje, eu já quero esclarecer a vocês. Eu enviei via sistema Unimestre, lá tem uma ferramenta recados, e aí eu enviei lá para vocês o recado informando como foi feita a distribuição dos pontos, daquelas atividades, até porque esse ano não teve o Facisa Web. Então de início eu já quero alertar vocês que existem lá as atividades, já foram lançadas, tudo que tinha que ser feito já está lá, tá? Eu acho que tem ainda uma atividade aberta, que é a atividade que vocês vão fazer em dupla. E para facilitar, apesar de eu ter dividido as duplas, para facilitar, caso você não consiga enviar um único trabalho pela dupla, você não conseguir fazer enviar um trabalho só para dupla, você pode enviar no seu respectivo portal. Então imaginemos que a dupla não seja conseguindo colocar um único trabalho pela dupla. Eu não me recordo se eu fiz o fracionamento ou não no sistema, mas na dúvida você pode mandar o mesmo trabalho no seu portal. Então, se a dupla foi, por exemplo, José e Maria, José manda e Maria também manda, obviamente, o mesmo trabalho que produziram em dupla, tá? Então, de trabalho é isso. Para a prova, da mesma forma que foi o semestre passado, provavelmente nós teremos uma prova online, e aí nós vamos especificar ponto a ponto aquilo que vai ser abordado na sua prova, de sorte que você já deve estar sabendo que tudo que cai na sua prova é aquilo que nós falamos nesta segunda unidade, o que nós trabalhamos nessa segunda unidade. Pessoal, o que é agravação pelo resultado? Agravar pelo resultado, lá no artigo 19 vai dizer o seguinte: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. É bem verdade que nós precisamos entender que no momento da dosimetria da pena, isso aí vocês vão estudar em Direito Penal 2, mas no momento da dosimetria da pena, o que o juiz faz na dosimetria da pena? O juiz, ele aplica uma pena base. Essa pena base ele vai retirar do preceito secundário, que é aquela pena abstrata que o tipo penal traz. Então, por exemplo, nós temos ali homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. Então aquilo ali, os 6 a 20 anos é o preceito secundário. Então quando o juiz vai aplicar a pena, o juiz agora vai fazer o quê? O juiz vai pegar de 6 a 20 e vai escolher, justificadamente, qual vai ser a pena base, ou seja, a pena que ele vai começar. O que eu quero dizer para você? Quando chegar na segunda fase, é onde o juiz vai agravar a pena. O que é isso? Ele vai trazer um aumento de pena naquele segundo momento por circunstâncias que o agente tenha praticado na realização daquele crime ou por resultados que aquele agente tenha ocasionado na prática daquele crime. Então, a agravante que é aplicada na segunda fase, ela tem justamente esse condão de aumentar um pouco a pena. A lei não diz a quantidade, mas aí fica a critério do juiz. Mas por isso que se fala agravar, agravar é piorar, tá? Ou seja, vai piorar um pouco a pena do agente. Agora, muito cuidado, na parte geral, é o que nós estamos falando aqui no artigo 19, só recebe esta majoração,
Só recebe esta situação aquele agente que tenha provocado, pelo menos de forma, ou seja, pelo menos de forma culposa, pelo menos de forma culposa. Por exemplo, nós temos uma situação mesmo muito peculiar nos crimes de lesão corporal. Nós temos uma situação muito peculiar nos crimes de lesão corporal. Por exemplo, existe uma certa classificação de lesão que pode ser lesão grave, lesão leve e lesão gravíssima. Leve, grave e gravíssima. E uma das diferenciações é justamente a questão do resultado. Por exemplo, se nós falarmos em lesão de natureza grave, nós estamos falando em aceleração do parto. Se nós falarmos em lesão gravíssima, nós estamos falando em aborto. O agente praticou uma lesão corporal contra uma determinada mulher e esta mulher sofre um aborto. É necessário, justamente para se agravar esse resultado aí e ter uma lesão corporal gravíssima, é necessário que esse agente tenha pelo menos conhecimento da gravidez. Por quê? Porque se foi por questões diversas, não vai ter. Então, o que eu quero que você compreenda é o seguinte, que quando nós falamos em agravação pelo resultado, o agente precisa pelo menos ter provocado aquele resultado agravador de forma culposa. Caso ele não tenha provocado, ele não vai responder por aquela situação. Ele responde pelo crime na forma simples, ele responde pelo crime na modalidade que ele praticou. Aqui nós já temos um crime, nós agora temos um crime que gerou um outro resultado. E aí, claro, essa agravação pelo resultado é se o agente foi o causador desse resultado, pelo menos de forma culposa. É isso que você precisa compreender. Então, gente, quando nós falamos em agravação pelo resultado, aqui nós temos a seguinte situação: o sujeito ativo, ele pratica uma conduta, porém o resultado é muito diverso daquele que ele queria. Veja que aqui o comportamento dele é doloso, tá? Mas o resultado vai ser muito mais grave, só que este resultado, em regra, vai ser de forma culposa, pelo menos, tá? Isso aqui é o que a doutrina chama de uma conduta, o quê? Uma conduta híbrida, onde vai ocorrer um concurso entre dolo e culpa no mesmo fato. Claramente, né, o que nós mais conhecemos de crimes que são agravados pelo resultado são aqueles crimes denominados crimes préter-dolosos, aquele que a doutrina e a maioria dos manuais traz a seguinte explicação: o crime préter-doloso é aquele que o agente tem dolo inicial, ou seja, dolo no antecedente, e tem o que? Culpa no consequente, culpa no resultado. Veja que a maioria dos livros que você pegar, o grande exemplo que tem de lesão de crime préter-doloso é o crime de lesão corporal seguida de morte. Mas uma coisa eu quero advertir a vocês: muito cuidado. Nem sempre, quando nós falarmos em agravação pelo resultado, nós só teremos a conduta préter-dolosa, que é dolo no antecedente e culpa no consequente. Nem sempre. Nós temos algumas outras espécies também de situações que serão agravadas pelo resultado, e é isso, claro, que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, gente, quando nós falamos em agravação pelo resultado, nós estamos dizendo, olha, a pena desse agente vai ser piorada, vai se piorar, vai se aumentar a pena na segunda fase aqui por um resultado que ele provocou. Lembre sempre isso. Isso vale até mesmo, pessoal, para o concurso de agentes. De repente, 2 agentes estão praticando aquela conduta, 2, 3 agentes estão praticando aquela conduta, e se apenas um provoca determinado resultado agravador, é simplesmente aquele que responde pelo resultado agravador. Claro que todos vão responder pelo delito, mas aquele que provocou o resultado agravador, aquele é quem vai responder por este resultado aqui. Bacana? Então, gente, seguindo aqui com vocês, vamos falar agora sobre o que? As espécies.
Quais são as espécies de situações que são agravadas pelo resultado? Nós temos inicialmente logo a situação dolosa, que também vai ser agravada de forma dolosa. Ou seja, aqui é dolo no antecedente e dolo no consequente. O exemplo que nós podemos te dar disso aqui é qual? O crime de roubo, aquele roubo qualificado pelo resultado morte. Inicialmente ele quer roubar, mas ele também vai efetivar uma morte. Se ele tem dolo inicialmente de roubar, mas também tem dolo naquele momento em que ele realiza a morte daquela vítima do roubo, nós temos dois dolos aqui. Nós temos o dolo no antecedente e temos dolo no consequente. Isso é que nós falamos dolo, crime doloso, agravado de forma dolosa. Ele queria também efetivar aquela morte para poder assegurar ali o proveito daquele bem, para poder assegurar a execução daquele crime. E aí nós temos aqui esse roubo qualificado pela morte que você, né, e a doutrina costuma chamar de latrocínio. Bacana? Então aqui veja que a agravação pelo resultado aqui foi toda dolosa. Por isso que eu te disse, nem sempre nós só teremos o préter doloso. O préter doloso é dolo no antecedente e culpa no consequente, mas nós também temos outras situações. É possível também, gente, que ocorra uma situação de culpa e culpa. É perfeitamente possível que nós temos uma agravação pelo resultado, que o agente tenha culpa no início e também tenha culpa no resultado. Como é uma situação assim, ou seja, ele vai ser crime culposo, agravado também por um resultado culposo. É o exemplo do crime de incêndio. O agente provoca um incêndio culposo e de forma culposa também acaba ocasionando a morte de uma pessoa que estava naquele local que foi incendiado. Então veja que são duas situações culposas, mas claro que vai ter uma agravação. Uma certa pessoa me perguntou, tá? E aí eu já trago a resposta aqui para vocês. Os crimes culposos também podem ser agravados? Podem. Muitos crimes existem causas de aumento de pena também quando são culposos. Então assim, mesmo sendo culposo ele tem agravação e mesmo sendo culposo ele também tem aumento de pena, tá? Então já fica aí a resposta. Então nós temos o crime que são agravados pelo resultado doloso e doloso, nós temos ele também culposo e culposo, nós temos ele culposo e agravado pelo resultado doloso. Essa aqui é a que mais cai em prova, que é justamente aquela situação especial que é resolvida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Como é essa situação aqui onde um crime culposo vai ser agravado por um resultado doloso? E aí o exemplo vem lá do Código de Trânsito Brasileiro. Veja comigo agora a seguinte situação. O agente ele vai praticar uma lesão ou um homicídio culposo na direção do veículo automotor, porém ele, ao realizar essa conduta, decide o quê? Não efetuar o socorro. Então veja que o acidente inicial, onde ele gerou ali aquela lesão corporal, onde ocorreu infelizmente aquela situação de um homicídio ali, envolveu naquele acidente de trânsito de forma culposa, beleza, tá? Houve então ali, digamos, por exemplo, uma lesão culposa, mas ele ao tomar conhecimento daquela lesão culposa, desceu do carro, ficou ali, verificou, tinha perfeitas condições de realizar e não realiza o que? O socorro. Ele foge do local, ele decide nem acionar as autoridades. Então veja que aqui ele vai ter uma situação inicial culposa, mas que vai ser agravada por um resultado doloso. Por quê? O acidente que ele gerou a lesão, realmente ele estava com culpa, mas no momento que ele decide omitir o socorro, isso aí ele está agindo de forma voluntária, querendo não prestar o socorro. Então o resultado é doloso. Então é o crime culposo agravado de forma dolosa. E claro, nós vamos falar agora com você do mais comum de todos, que é o dolo agravado de forma culposa, que aqui sim é a conduta pré-ter dolosa.
é o mais comum, é o mais corriqueiro. Eu trouxe esses outros 3 exemplos porque já foram cobrados em provas de concurso, tá? E são os outros, esses 3 são essenciais também você conhecer para você entender que a agravação do resultado nem sempre será apenas dolo no antecedente e culpa no consequente. Pode se agravar também de forma dolosa e dolosa, culposa e culposa, de forma culposa e dolosa e também, obviamente, no dolo e na culpa. Pessoal, e aí eu quero trazer para você a respeito do crime préter doloso, os elementos indispensáveis desse crime, tá? Para que se tenha um crime préter doloso, nós temos 4 elementos essenciais. Por que 4 elementos essenciais? Primeiro, nós temos que ter uma conduta dolosa visando um resultado doloso. O agente observa, ele mira em uma situação dolosa e quer aquela situação. Só que nós teremos que ter o quê? Um resultado culposo mais grave do que o próprio resultado doloso. É por isso que a doutrina traz para você o exemplo mais importante que tem no nosso código, que é o crime de lesão corporal seguida de morte. Obviamente a morte é muito pior do que a lesão, mas veja que na lesão corporal seguida de morte, o agente ele não quer ceifar a vida, ele quer ofender a integridade física, ele quer lesionar, mas ele não tem ânimos necandi, ânimos de acabar, ânimos de exterminar, não, ele quer, o que o agente quer aqui na lesão corporal seguida de morte? Ele quer apenas ofender a integridade. Ocorre que a morte vai ocorrer de forma o quê? De forma culposa, tá? Lembre dos resultados que ele tem que ter a previsão. Claramente, se você vai lesionar alguém, ele tem uma previsão de que pode ocorrer aquela morte, mas ele não quer aquele resultado morte e muito menos, né, assume ali aquele risco de provocá-lo. Mas por culpa, tá? Porque ele também tem conhecimento de que pode ocorrer aquele resultado. Por culpa, o que acontece? Por culpa, vem a ocorrer a morte. Então, a grande ideia é você sempre lembrar que nos crimes préter-dolosos, o primeiro elemento é justamente ele ter um resultado doloso, ele tem uma intenção desde o início dolosa. O resultado vai ser muito mais grave do que a vontade. Além disso, tem que existir, obviamente, um nexo causal entre a conduta e o resultado. Deve haver ali, gente, aquele liame. Deve haver aquela junção entre a conduta e o final. Imagine você, o mesmo exemplo aqui que nós estamos utilizando, lesão corporal seguida de morte. Não se pode entender como lesão corporal seguida de morte aquela situação em que o agente se envolve em uma rixa hoje e 3 dias, 4 dias depois, ele decide matar aquela pessoa que se envolveu na rixa com ele. Veja que há uma relação de fatos, mas não é um crime préter-doloso, porque dias diferentes, momentos diferentes, situações diferentes. Há uma motivação anterior, motivação que foi aquela rixa que eu acabei de falar, mas não tem o mesmo nexo causal. O mesmo nexo causal é no momento da realização da conduta. Você se envolve em uma discussão com Mário e nessa discussão com Mário você decide lesioná-lo. Você pega um pedaço de pau e decide desferir um golpe contra o peito de Mário para poder afastar ele de perto de você. Acontece que ao desferir esse golpe, Mário é arremessado, né, no meio da praia. Você nunca iria imaginar que tinha uma pedra enterrada ali. Mário é arremessado contra o solo e bate a cabeça numa pedra que estava enterrada ali e acaba morrendo. E aí você precisa lembrar o quê? O seu resultado doloso era apenas lesionar Mário, mas o resultado agravador foi a morte e é muito pior do que a lesão. Então há um nexo ali entre a conduta e o resultado. Há mesmo momento, mesmo fato, mesmas circunstâncias, e não se houve ali o que? Um novo momento de pensar. E claro, gente, a tipicidade. Precisa haver previsão legal, porque não se pune o crime préter-doloso se não houver previsão legal. Então, se não houver previsão legal para agravar a pena por esse resultado, também nós não teremos esta agravação. E para a gente finalizar,
E para a gente finalizar, tá? Ao som dos latidos dos cachorros, nós temos uma única observação para fazer para você. Gente, se o resultado mais grave sobrevier de caso fortuito ou de força maior, não vai se aplicar nenhuma circunstância qualificadora. E assim nós evitamos o que? A responsabilização penal objetiva, tá? O direito penal não trabalha com responsabilização penal objetiva. Então lembre, a agravação pelo resultado, o agente tem que ter provocado ela pelo menos de forma culposa. Se foi por caso fortuito ou por força maior, nós não teremos a incidência desta agravação. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço a todos, bons estudos e qualquer situação é só mandar uma mensagem lá que nós estamos à disposição. Um abraço.